para fortalecer a democracia, a gente tem que intervir mais fundo, né? A gente tem que intervir, como já reiteradamente expus, tem que intervir na formação dos militares, né? Quando você menciona a conciliação do Lula em relação aos fatos lá do 8 de janeiro, em dezembro houve aquela ação absurdamente agressiva das forças de extrema-direita, inclusive com um atentado tendo sido organizado, né, lá junto ao Aeroporto Internacional de Brasília, e não se fez nada. Né? E se você vai recuando no tempo, você vai ver as coisas se reproduzindo. Né? De sorte que eu acho que... eu me pergunto, né? Não houve golpe, bom, nós temos que sempre nos regozijar com isso. Né? Porém, se a gente tiver um olhar mais em perspectiva, né, a gente vai observar que se houvesse, por exemplo, conflitos sociais relevantes, né, fruto de manifestações legítimas, né, dos movimentos sociais, eles teriam mantido essa atitude, né? Eu me pergunto. Eu penso que faltaram aí circunstâncias favoráveis ao golpe. Né? Acho que ele não aconteceu muito menos pelo fato dos chefes militares que recusaram o golpe serem impregnados por valores democráticos e republicanos, e muito mais por uma análise de circunstância que desaconselhava, né, a operação de um golpe quando realmente não havia na sociedade expressivos apoios a esse tipo de operação, né, cívico-militar, como aconteceu, por exemplo, em 64. Né? Então, eu penso que é preciso ligar e apertar o botão vermelho. Né? O país, a República, a democracia brasileira está sob risco. Né? Não foi o fato de que um eventual golpe foi detido ou não foi encaminhado, não foi processado, que nós devemos abaixar a guarda, que nós devemos considerar que a democracia está consolidada, né? como foi o hábito de muitas lideranças políticas, inclusive a Dilma Rousseff, inclusive o próprio Lula, entre outros, né? Fernando Henrique Cardoso, que se cansaram de dizer que a democracia no Brasil estava consolidada, e a gente viu que isso não era fato, primeiro com a eleição do Bolsonaro e depois com todo tipo de atitude, com todas as políticas adotadas pelo Bolsonaro que levaram o país à beira de um novo golpe de Estado depois das eleições fracassadas aí, do Lula. Eu vi no jornal hoje um estudo feito sobre as manifestações políticas, né, no país nos últimos anos. Né, a imensa maioria de manifestações, quase todas bastante agressivas contra a República e contra a democracia, foram fruto de ações de extrema-direita. Né? As esquerdas estão fragmentadas, estão desmobilizadas, estão desconfiadas da sua própria força, da legitimidade das suas reivindicações, encontram-se num estado muito catatônico, né? Muito passivo. Né? E as extremas-direitas têm plena ação. Né? E mesmo depois da eleição de Lula, né? Quer dizer, então eu penso que não se pode ter uma visão. Eu acho que houve uma ressaca positiva depois da eleição do Lula. Já estamos há quase um ano depois da eleição do Lula e as pessoas continuam dando graças a Deus por terem se livrado do Bolsonaro, né? Quer dizer, e se livrado por uma proporção de votos muito pequena, né? E a gente vê um cenário aí em que frequentemente o PT dá as mãos ao PL, né, que é o partido do Bolsonaro, para aprovar pautas infames, né, como a do fundão para financiar os partidos e outras cositas mais, né, que se multiplicam aí. Agora a anistia aos partidos que desrespeitaram a legislação, né? A própria presidente do PT pede o fim do Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, é uma cooptação, né, das esquerdas,
essas esquerdas de Estado, né, que só ficam lidando com as instituições, com as eleições, e subestimam os grandes problemas sociais e políticos que estão germinando aí, né, e que estão pondo em risco a República e a democracia.